Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus e vamos abrir aí as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 32, e nós faremos a leitura dos versículos 19 até o 28. Eu quero que você pergunte para o seu irmão assim, porque este é o tema da mensagem: de que lado você está? Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro e o povo que estava dançando e ficou furioso. Ali ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedra que estava carregando e quebrou-as. Então pegou o bezerro de ouro que eles haviam feito, queimou-o no fogo e o moeu até virar pó e espalhou o pó na água. Em seguida mandou que o povo de Israel bebesse daquela água. E Moisés disse a Arão: o que é que esta gente lhe fez, para que você a levasse a cometer esse pecado tão horrível? Arão respondeu: não fique com raiva de mim. Você sabe como este povo está sempre pronto para fazer o mal. Eles me disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que sejam os nossos líderes. Aí eu mandei que quem tivesse enfeites de ouro os tirasse e me desse. Joguei aqueles enfeites no fogo e saiu este bezerro. Moisés viu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle, fazendo assim que os seus inimigos zombassem deles. Então ficou na entrada do acampamento e disse: quem estiver do lado de Deus, o Senhor, que chegue até aqui. Então todos os levitas se reuniram em volta de Moisés. E ele disse: o Senhor, o Deus do povo de Israel, manda que cada um de vocês pegue a sua espada e vá pelo acampamento, de ponta a ponta, matando os seus parentes, os seus amigos e os seus vizinhos. Os levitas obedeceram à ordem de Moisés e mataram naquele dia mais ou menos 3.000 homens. Até aí. Senhor, eu quero te pedir, Deus, que tu venhas nos ungir nesta noite. Nos dar, Deus, a palavra que vai, Senhor, nos orientar, a palavra que vai nos dirigir e a palavra que vai nos abençoar. Para tanto, Senhor, eu venho te pedir agora a capacitação do teu Espírito e que nós sejamos, Deus, mais uma vez impactados pela tua palavra. Eu me coloco nas tuas mãos e coloco também todo este povo nas tuas mãos, para que, Senhor, como filhos teus, possamos ouvir aquilo que tu tens para nós, obedecer e tomarmos uma posição. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podes assentar, queridos. Amados, de que lado você está? Ou de que lado nós estamos? O interessante é que Deus, Ele sempre nos dá e vai continuar nos dando duas opções. Porque Deus, Ele nunca tirou e jamais tirará o livre-arbítrio de escolha do homem. E essa pergunta que Moisés, ele fez quando ele chegou na entrada do acampamento, e ele disse: quem
quem estiver do lado de Deus, o Senhor, chegue até aqui. Eu quero que você preste atenção que o texto diz que Moisés falou, ele não falou, quem está do meu lado? O detalhe é esse, a revelação é esta, quem está do lado de Deus, chegue até aqui. Amados, a coisa mais difícil hoje é nós fazermos as escolhas certas, estarmos do lado certo. Por quê? O diabo, ele tem uma capacidade, ele é sagaz, de nos mostrar que sempre o lado errado é que é o melhor. Mas nós somos aqueles que temos a luz dentro de nós e que também esta luz faz com que sejamos a luz do mundo. Então, queridos, é impossível servir a dois senhores. Não tem como hoje você servir a dois senhores, ou você um dia está de um lado e no outro dia você está do outro lado. A palavra de Deus, ela diz lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, que na linguagem de hoje diz assim, que um escravo, ele não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir, nesta versão, mamon, que é o dinheiro. Mas, amados, nós precisamos fazer as coisas que Deus nos orienta. E para fazer as coisas que nós somos orientados por Deus, a nossa vida precisa ser cada dia uma constante de exames. Nós temos e precisamos examinarmos constantemente a nós mesmos, para que nós tenhamos sempre a plena certeza de que nós estamos do lado do Senhor. O interessante é que o apóstolo Paulo, lá na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 5, ele diz assim: examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. E aí ele continua a dizer o seguinte: com certeza vocês sabem, olha que coisa linda, né? Que Jesus Cristo está unido com vocês. A não ser que vocês tenham falhado completamente. Então, irmãos, olha que coisa interessante que o apóstolo Paulo ele fala aqui. Ele diz assim: examine-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Porque quando nós estamos firmes na fé, nada nos faz mudar de pensamento, nada nos leva a passar para o lado errado. E aí ele ainda diz o seguinte, olha o que ele diz lá: com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês. Essa palavra é para nós. Nós não temos a certeza que Jesus Cristo está unido conosco? Mas ele diz mais ali, ó: a não ser que vocês tenham falhado. Mas essa palavra é muito forte. Completamente. Às vezes a pessoa tem uma falha, mas essa falha, ela não é completa, ela é uma falha parcial. Mas Paulo, ele diz: a não ser que vocês tenham falhado completamente. E foi o que aconteceu aqui com o povo. Quando Moisés sobe para receber as tábuas da lei, o que acontece?
Ele não fica lá 40 dias? Não fica lá 40 noites? Mas quando Moisés, ele vem descendo do monte, eu não fiz a leitura, mas o texto lá de Êxodo, no capítulo 32, né? Diz assim, a partir do versículo 15, ele diz assim, olha: Moisés desceu do monte, carregando as 2 placas de pedra, com os mandamentos escritos nos 2 lados de cada pedra. E o próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nelas os mandamentos. Aí o 17, olha que coisa interessante aqui. Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés: estou ouvindo um barulho de guerra no acampamento. Mas Moisés disse assim: não parece um barulho de vitória, nem um grito de derrota. O que eu estou ouvindo é gente cantando. Ou seja, o som que estava saindo da onde eles estavam, Moisés identificou que não era um cântico de vitória, que não era um cântico como Josué pensava que estava ouvindo, né? Um barulho de guerra. Mas ele sabia que aquela festa, aquele barulho de festa, não era festa, era o barulho de uma desgraça, era um barulho de tristeza, porque festa traz alegria. E aí, o que acontece? Quando o apóstolo Paulo, ele diz assim, né, que nós temos a certeza, que nós sabemos que Cristo está unido conosco, a não ser que a gente tenha falhado completamente, a gente então perdeu a essência. A gente não sabe de que lado que nós estamos. E amados, uma das coisas que a gente observa é que alguns, na verdade, têm dificuldade para decidir de que lado querem estar. Hoje o mundo oferece tanta facilidade, hoje o mundo oferece tantas vantagens, e quem não quer facilidade, e quem não quer vantagem? Mas só que a gente tem que atentar para aquilo que a palavra de Deus diz. Por exemplo, durante o reinado de Acabe, o povo de Israel, ele tinha dificuldade para decidir se serviriam a Deus, ao Deus de Israel, ou a Baal. E lá o texto de 1 Reis, no capítulo 18, no versículo 21, esse texto é muito forte, porque lá está escrito assim, que Elias chegou perto do povo e disse o quê? Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? E o que ele diz lá? O que ele diz? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se é Baal, se Baal é Deus, adorem a Baal. Irmãos, quantos de nós às vezes estamos tendenciosos a adorar a nós mesmos, a idolatrar a nós mesmos? Quantos de nós hoje, quando sabemos que tem determinados movimentos, às vezes ficamos com o nosso coração dividido, quanto mais se o movimento acontece nos dias de culto das nossas igrejas, aí a gente sabe, porque vai o cantor A, o B, ou o conjunto A. Irmãos, nós servimos a um Deus que tem ciúme. Você sabia que Deus tem ciúme de nós?
Amém? Deus tem ciúme. Deus não quer olhar para nós, Deus não quer olhar para a igreja do Senhor e ver o coração da igreja dividido. Não. Se nós verdadeiramente queremos servir a Deus, o Senhor, que nós só o adoremos. Se quisermos servir a outros deuses, então deixemos de adorar o Senhor, que é o Deus verdadeiro, e passemos a adorar outros deuses, a criar outros deuses. Porque na verdade, irmãos, esse texto ele é até um pouco comprido, mas eu faço questão até de lê-lo. O interessante é que os samaritanos, eles pensavam que eles podiam servir a Deus juntamente com os outros deuses, os quais haviam servido antes. Eu quero ler com você, e quero que você acompanhe essa leitura, do texto de 2 Reis, no capítulo 17, dos versículos 24 ao 34. Vamos acompanhar esse texto. Diz assim, olha: o rei da Assíria trouxe gente das cidades de Babilônia, Cutá, Ivá, Amate e Sefarvim, e os fez morar nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas que haviam sido levados como prisioneiros. Aí diz o texto lá: esses assírios fizeram o quê? Tomaram posse de quê? Das cidades e ficaram morando ali. Vocês estão entendendo? Quando foram morar lá, eles não adoravam a Deus, o Senhor. E por isso ele mandou leões que mataram alguns deles. O versículo 26 diz o que lá? O rei da Síria ficou sabendo que as pessoas que ele havia mandado morar nas cidades de Samaria não conheciam a lei do Deus daquela terra. E por isso esse Deus havia mandado leões que estavam matando aquelas pessoas. E o que diz o versículo 27? Então o rei deu a seguinte ordem: mandem de volta um dos sacerdotes que nós trouxemos como prisioneiros. Façam com que ele volte e fique morando lá, para ensinar ao povo a lei do Deus daquela terra. E o versículo 28 diz o que lá? Então um sacerdote, quem ele era? Israelita. Então ele conhecia o Deus de Israel, não conhecia? Havia sido levado da cidade de Samaria e ficou morando em Betel. Olha onde que ele ficou? Betel. Você associa o que é Betel? Betel, casa de Deus, né? Então, observam o seguinte, aí o texto diz: onde ensinava ao povo como adorar a Deus o Senhor. Mas o povo que ficou morando no território de Samaria, o que eles continuaram a fazer? O que diz o texto? Continuaram a fazer os seus próprios ídolos e os colocou nos santuários que os samaritanos haviam construído. E diz o texto lá: cada povo nas cidades onde estava morando fez os seus próprios ídolos. Isto é, o povo de Babilônia fez imagens do deus Sucote-Benote. O povo de Cutá, imagens de quem? De Nergal. O povo de Amate, imagens de acima. O povo de Ivá, imagens de quem? Nibais e Tartaque. E o povo de Sefarvaim,
queimava os seus filhos em sacrifício aos seus deuses, Adrameleque e Anameleque. Esses povos também adoravam a Deus, o Senhor, mas ao mesmo tempo escolhiam no meio deles todos os tipos de pessoas para servirem como sacerdotes nos lugares pagãos de adoração e para oferecerem sacrifícios por eles naquele lugar. E assim eles adoravam o Senhor, mas também adoravam os seus próprios deuses, de acordo com os costumes dos países de onde tinham vindo. Até hoje, olha só, eles continuam com seus antigos costumes. Eles não adoram a Deus, o Senhor, nem obedecem às leis e aos mandamentos que Ele deu aos descendentes de Jacó, a quem tinha dado o nome de Israel. Por que eu estou lendo isso aqui? Será que eles podiam e podem servir a dois senhores? Não podem. E você vê que a maldição foi tão grande que hoje os samaritanos lá, eles são é a política da boa vizinhança. Está entendendo? Eles têm a política da boa vizinhança. Eu não quero ficar mal com ele. É mais ou menos aquilo que nós estamos falando agora há pouco ali. Tem pessoas, irmãos, que preferem não falar a verdade, omitir a verdade, aceitar aquilo que as pessoas querem, porque na verdade não sabem ainda que não podem ficar dos dois lados. E se é um texto da palavra de Deus que a gente tem que parar, pensar e temer, é quando João, lá na ilha de Patmos, ele recebe aquela palavra para o anjo da igreja. Antes fosse o quê? Frio, mas do que morno. Porque tu não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Amados, o que é que tem prendido a nossa atenção? O que é que mais nos alegra? São as coisas do reino de Deus ou as coisas do mundo? Qual é a nossa tendência? É nós estarmos perto das coisas que entristecem a Deus, ou fazer as coisas que entristecem a Deus, ou fazer aquilo que alegra e agrada a Deus. Porque, amados, alguns até estão do lado equivocado e ainda não perceberam. Às vezes nas coisas mais simples, nós pensamos que estamos do lado do Senhor e não estamos. Você quer ver um exemplo clássico disto? Saulo, ele não achava que ele estava fazendo a coisa certa? Não achava que ele estava do lado do Deus certo? Mesmo quando ele se opunha à verdade, ele estava convicto que ele estava do lado certo. O interessante é que o texto de Atos, capítulo 26, versículos 9 e 10, diz assim, olha o que diz lá Atos. Diz assim, e Paulo disse ainda, o texto diz assim lá, e Paulo disse ainda, eu mesmo pensava, olha o que ele diz, que devia fazer tudo o que pudesse contra a causa de Jesus de Nazaré. E aí o versículo 10 diz assim, e foi o que eu fiz em Jerusalém. E ele declara o que no texto? Recebi autorização dos chefes dos sacerdotes, prendi muitos seguidores de Jesus. Quando eram condenados à morte, eu também votava contra eles. Mas ele estava
pensando que estava fazendo a coisa certa. E estes textos que são assim, correlatos, que um completa o outro, quando você vai lá para o texto de Atos, no capítulo 23, no versículo 1, você vê novamente escrito lá: então Paulo olhou firmemente para os membros do conselho e disse: meus irmãos, olha o que ele diz lá. O que ele fala lá? Tenho vivido até hoje com a consciência limpa diante de Deus. Por quê? Porque no momento em que ele passou para o lado certo, que ele fez a escolha certa, a consciência dele passou a ficar limpa. Quando nós passamos para o lado certo, é Deus que nos justifica. Pode o mundo inteiro te acusar, pode o mundo inteiro te perseguir, mas quando você está do lado certo, meu irmão, não aceite as coisas erradas. Não aceite as coisas erradas. Eu fico maravilhado. Quem sabe quem foi Timóteo aqui? Timóteo foi quem? O filho na fé de quem? De Paulo. E pelo fato de Timóteo ser o filho na fé de Paulo, o apóstolo Paulo então, escreve, para ele, não escreve? A primeira epístola, tem a primeira epístola de Paulo a Timóteo e tem a segunda epístola. Mas na primeira epístola de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 1, olha, isso aqui é lindo. Nos versículos 12 e 13, ele diz assim, agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças, olha que coisa linda, para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque este achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Aleluia. E ele disse mais: e ele fez isso apesar de eu ter dito o quê? Blasfêmias contra ele no passado. Veja bem, ele está dizendo que ele fez blasfêmias contra Jesus, não contra o Espírito Santo. Vamos entender isso aqui, porque às vezes alguém pode estar ouvindo essa mensagem, aí diz assim, mas não diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? Não, ele estava blasfemando contra Jesus, porque ele não conhecia Jesus. E até mesmo porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas aí ele continua dizendo o seguinte: e de ter perseguido e insultado. Mas olha o que ele conclui dizendo o seguinte: mas Deus teve o quê? Misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. Olha que coisa tremenda aqui. Então, ele não estava equivocado? Estava. Ele estava equivocado porque ele pensava que fazia a coisa certa. E quantos de nós, como Paulo, antes de conhecermos a verdade, também nós não estávamos equivocados? Nós não éramos, como a palavra de Deus diz, ignorantes. Mas a Bíblia diz o quê? Que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Você pode estar me perguntando assim, mas por que será que Deus está nos dando esta mensagem e falando e perguntando de que lado nós estamos? Porque, irmãos, está chegando o tempo em que a igreja vai ter que tomar uma posição. Se a igreja não tomar uma posição, eu estou dizendo, não a igreja em termos coletivos, eu estou falando a igreja individualmente falando, porque nós individualmente somos a igreja do Senhor. Então nós, por sermos igreja do Senhor, nós temos que decidir hoje
de que lado nós estamos. Se nós estamos do lado daqueles que são mais do que vencedores, ou do lado daqueles que às vezes não acreditam nas vitórias. Quantos aqui acreditam que Deus vai mudar a nossa história aqui? Irmãos, tem pessoas que acreditam mais na mentira do que na verdade. Não é verdade isso? Eu estava fazendo um comentário a respeito disso. Às vezes uma pessoa, ou por estar com um problema de uma doença qualquer, não está muito bem das suas faculdades mentais, ela começa a ver coisas que não existem. E às vezes você fala A, ela entende B. Você fala B, ela entende C. E o pior de tudo é que às vezes ela pega isso e diz que foi você que falou e leva as pessoas sem discernimento a acreditar nela. Irmão, olha para cá. Igreja querida, olha para cá. Nós estamos vivendo dias em que, se nós não estivermos firmados, alicerçados na verdade, nós seremos enganados, confundidos e iremos até levar pessoas a serem enganadas e confundidas e até passarmos para o lado errado. Irmãos, quem já experimentou de verdade o poder de Deus na sua vida, jamais pode passar para o outro lado. É impossível. Vocês estão entendendo? Às vezes as pessoas dizem assim: porque aquele crente, aquele irmão, aquela irmã são radicais. Não. A palavra de Deus diz que importa obedecer do que sacrificar. Importa agradar a Deus do que desagradar a Ele e agradar aos homens. Mas existia uma coisa muito interessante. Por exemplo, os judeus do primeiro século, na verdade, eles também não sabiam que eles estavam lutando contra Deus. O interessante é que lá no livro de Atos, no capítulo 5, no versículos 38 e 39, a gente lê lá o seguinte: portanto, neste caso de agora, quem é que estava falando? Era Gamaliel. Não façam nada contra estes homens. Deixem que vão embora. Porque se este plano, se este trabalho vem dos seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso vocês estariam lutando contra Deus. E o que aconteceu quando Gamaliel levantou e falou essa voz? Todo o conselho, não diz o texto lá? Que todo o conselho aceitou o quê? A opinião de Gamaliel. Amados, Jesus, ele nos alertou quanto a isto. Um reino, ele pode subsistir se ele estiver dividido? Jamais. Uma família pode subsistir se ela estiver dividida? Não. Uma igreja pode subsistir se ela estiver dividida? Também não. Mas sabe qual é o grande problema nosso? É que às vezes nós
Preferimos ficar do lado errado do que cumprirmos a palavra. Porque, irmãos, não tem como fugir. Todos nós aqui individualmente, olhem para cá. Nós não temos as nossas opiniões. Temos ou não temos? Cada um tem uma opinião. Cada um tem uma personalidade diferente do outro. Mas aí eu pergunto para vocês: quando nós estamos juntos, como estamos aqui agora, ou quando nós nos comunicamos uns com os outros, qual é o nome que nós nos chamamos? Irmãos. Irmã fulana, irmão fulano. Eu pergunto uma coisa para você. Você sabe o que significa irmão? Eu posso levar você a entender primeiro o natural, para depois entender o espiritual. Por que muitas vezes nós temos conflitos familiares? Porque isto é para que se cumpra a palavra. A palavra de Deus diz que os nossos inimigos estariam dentro da nossa própria casa. Mas quando convivemos na irmandade com o mesmo espírito, não tem confusão. Porque o nosso Deus, o Deus que habita em mim, o Deus que habita em você, não é Deus de confusão. Não é Deus de divisão. Tem gente que fica oprimido, e quer até justificar as suas ações e as suas reações, porque não quer ficar do lado certo. Irmãos, a Bíblia diz que rebelião é o que mesmo? É comparado ao pecado de feitiçaria. E os feiticeiros, a palavra de Deus também diz, que não herdarão o reino dos céus. Amados, escute o que eu vou dizer uma coisa. Não fique dentro da igreja, fora da igreja, contra o seu irmão que você chama de irmão. Estava conversando com um dos nossos diáconos. Eu gostei do que esse irmão falou para mim. Ele disse assim: pastor, é por isso que eu tomo cuidado de nunca ouvir uma parte só. Eu gosto sempre de ouvir as duas partes. Porque quando você ouve uma parte só, você só faz o juízo. Você só tem um juízo. Mas quando você ouve a outra parte, o que acontece? Você vai ter o conhecimento de todas as coisas. Olhe para cá. A Bíblia diz que a justiça do homem é como trapo de imundícia. Vocês já repararam qual é o símbolo da justiça? É só você procurar. É uma estátua que tem uma balança na mão, não é isso? Mas você já reparou no rosto dessa estátua?
ela tem o quê? Uma venda. A justiça é cega dos homens, mas a de Deus não é. Ele é o justo juiz. Às vezes hoje você deve ter julgado alguém, talvez pela atitude, pelo gesto, pelo pensamento. Não faça isso, irmãos. Sabe por quê? Porque aí você vai estar do lado errado. Existe uma coisa que se chama, sabe o que, irmão? Carisma. Carisma pode ser para o bem e pode ser para o mal. Tem pessoas que induzem os outros e fica do lado do erro sabendo que está errado. Não pode acontecer isso. Porque na verdade, quando você vai ver lá o texto de Atos, no capítulo 3, no versículo 17, diz assim lá, ó: agora, meus irmãos, eu sei que o que vocês e os seus líderes fizeram com Jesus foi sem saber o que estavam fazendo. E quem é que estava dando essa palavra? Pedro. Pedro estava pregando. Mas eles não estavam ouvindo. Mas quando eles mandaram crucificar Jesus, eles não estavam convictos que eles estavam certos? Sabe, irmãos, essa mensagem de hoje para você é para trazer para você o seguinte: às vezes a pessoa lê aqui e vai dizer assim: poxa, mas vem cá, Moisés dá uma ordem para que eles pegassem as suas espadas, eles fossem pelo acampamento de ponta a ponta e eles matassem os seus parentes, os seus amigos, os seus vizinhos. Como é que a gente pode entender um homem que era um homem segundo o coração de Deus, e era um homem que Deus disse que era um profeta? Deus falava com ele face a face. Mas quando Moisés deu esta ordem, ele estava debaixo da autoridade da lei de Deus. Ele estava preservando aquilo que era de mais sagrado. Hoje é claro que ninguém vai pegar uma espada e sair matando todo mundo, não. Porque hoje nós temos um que faz isso por nós. Ele é o justo juiz. E a gente não pode ficar do lado do erro, irmãos, escute só. É por isso que Deus está dando essa palavra hoje. De que lado você está? Será que nós estamos do lado dos odiados ou daqueles que odeiam? Às vezes nós temos impulsos, né? Que falamos assim: eu tenho um ódio. Não é verdade? Eu odeio. Então você tem que fazer uma consideração e pedir ajuda ao Espírito Santo para te ajudar. Sabe por quê, irmãos? Muitos de nós perdemos as nossas bênçãos e deixamos de conquistar porque estamos do lado errado, pensando que estamos do lado certo. Irmãos, a luz jamais, em tempo algum,
vai ter comunhão com as trevas. As trevas jamais vai ter comunhão com a luz. É por isso que às vezes você fica triste, você fica entristecido, porque você tem um coração que já foi transpassado pelo poder da espada de Deus. Essa veio do alto. Sabe quando o nosso coração é transpassado pela espada de Deus? É pela palavra. O nosso coração é enganoso, não é verdade? Então Deus, Ele faz a separação, porque Deus está procurando aqueles que estão do lado da santidade. Deus está procurando aqueles que estão do lado da verdade. Olha para o seu irmão e diz assim: sem a santidade, ninguém verá a face de Deus. Repita isso agora, já que você não falou, ou se você falou ou não falou, vai dizer assim: sem a santidade, ninguém verá a face de Deus. Você está do lado daqueles que são praticantes ou somente ouvintes? Você está do lado de Jesus ou contra ele? Você está do lado da verdade ou contra a verdade? O santo não se mistura com o profano. Quantos querem ser abençoados aqui? Então, meu irmão, nunca fique do lado da mentira. Fique sempre do lado da verdade. Se você não tem certeza, não seja testemunha falsa. É muito triste, não é? Deixa eu contar uma coisa para você. Quantas pessoas hoje estão condenadas dentro de presídios porque foram levantadas testemunhas forjadas, falsas, e a pessoa está lá, foi condenada, sem ter cometido? Deve ter muitas pessoas, não tem? Irmão, escuta uma coisa. Deus está mandando dizer algo tremendo para esta igreja hoje. Se alguém chegou para você no passado, no presente, e fez qualquer comentário a respeito de qualquer irmão que ainda está aqui nesta igreja, e que você até aceitou comentário que denigriu ou que pode denigrir, faça o seguinte: considere isto, passe para o lado certo, ore, porque você vai ver as janelas do céu se abrir na sua vida. Irmãos, mesmo que a pessoa esteja errada, escute isso, nós não temos capacidade de julgar ninguém. O que nós podemos fazer é orar por nós mesmos e pedir a Deus que a gente sempre esteja do lado certo, nunca do lado errado, porque isto não agrada a Deus. A coisa mais maravilhosa, e nós ministramos isso aqui sexta-feira agora, o poder do perdão. Isso é estar do lado certo.
Quantos aqui foram abençoados sexta-feira? Aqueles que estiveram aqui foram abençoados. Ah, mas eu não estava. Não tem problema não, meu irmão. Porque aqui nós oramos e pedimos para Deus também visitar você que não estava. Uma das coisas mais tremendas, irmãos, e mais poderosas na vida de um cristão é quando ele é injuriado. Porque o que o diabo ele faz? O diabo ele vai desenterrar as coisas mortas. Não é isso? Para fazer com que você fique com ódio, com raiva, do lado errado. Não faça isso não. Qual é o primeiro mandamento com promessa, hein, irmãos? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra, e tudo quanto fizer. E o segundo? Amará o teu próximo como a ti mesmo. Quando você não ama, você não está se amando. Vou concluir essa mensagem. Pastor, eu estou do lado errado. Eu às vezes fico contra o meu esposo, fico contra a minha esposa, e muitas vezes sabendo que ele está certo. Às vezes o filho, a filha, fica contra o pai, contra a mãe, sabendo que eles estão certos. Às vezes a igreja fica dividida por causa de uma pessoa que está do lado errado. E fica um grupo a favor do pastor e um grupo contra o pastor. E aí Deus não pode operar. Mas isso vai acabar. O que é que Josué reunindo o povo, ele falou? Josué, lá no capítulo 24, ele diz assim, olha: vocês não podem servir o Senhor, no versículo 19, pois Ele é Deus santo. Não tolera aqueles que adoram outros deuses. Ele não perdoa os pecados e a maldade de vocês. Se abandonarem a Deus o Senhor e adorarem deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Ele os destruirá, embora antes tenha sido bom para vocês. O povo respondeu: que isso não aconteça. O que nós queremos é servir a Deus o Senhor. O que foi que Josué respondeu aqui no versículo 22? Vocês mesmos são testemunhas de que escolheram servir o Senhor. Eu trago esta palavra para esta igreja. Vocês são testemunhas que escolheram servir ao Senhor? Então escute. Vocês responderam como eles responderam: sim, somos testemunhas, responderam eles. E aí Josué continuou dizendo o seguinte: então joguem fora os deuses estrangeiros
que estão com vocês e prometem que serão fiéis ao Senhor, o Deus de Israel. E aí o que o povo respondeu para Josué aqui no versículo 24? O que ele respondeu? Serviremos o quê? O Senhor nosso Deus e obedeceremos o quê? Aos seus mandamentos. Aí o versículo 25 diz lá o quê? Assim naquele dia Josué fez um acordo para o povo e ali em Siquém lhes deu leis e regulamentos. Josué os escreveu no livro da lei de Deus e em seguida pegou uma grande pedra, colocou ali debaixo da árvore sagrada, no lugar onde adoravam a Deus, o Senhor, e disse a todo o povo: olhem para esta pedra, ela será nossa testemunha. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado e também será testemunha contra vocês, para evitar que abandonem ao seu Deus. E aí, Josué, o versículo 28 diz assim: então Josué mandou o povo embora, cada um para a sua propriedade. Amados, eu quero profetizar sobre a tua vida o seguinte: eu não conheço a sua vida, a vida de ninguém, de segunda a segunda. Eu não sei como é o comportamento de cada um de vocês. E ninguém aqui sabe como é o comportamento de ninguém, não é verdade? É verdade ou não é? Mas nós temos um Deus no céu que vê todas as coisas. Você está entendendo? Nós temos que andar no temor e no tremor do Senhor. Então eu vou profetizar para você agora. Vamos ficar de pé para a gente terminar. De que lado você está? Ah, pastor, eu tenho dias que eu estou do lado errado. Não, pastor, graças a Deus, Deus tem me dado o poder para não ficar do lado errado. Não importa qual seja o argumento que você tenha, mas escute o que eu vou te dizer agora. Deus vai pelejar por você agora. Se você está do lado errado, escute só. O Senhor vai pelejar por você. Você não terá que fazer nada. É o Senhor que vai lutar por você agora. Se você tem sido puxado para pensar coisas erradas, ter atitudes erradas, ficar do lado errado, é Deus que vai pelejar por você. Irmãos, eu quero dizer para você, esse texto que eu vou profetizar agora sobre a sua vida, que está lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo 30, que diz assim: pois o Senhor nosso Deus vai adiante de nós, e Ele combaterá por nós. Ele fará a mesma coisa que vocês o viram fazer em nosso favor no Egito. Irmãos, quantos aqui, antes de Cristo, têm a consciência que viu o Senhor pelejar enquanto nós estávamos no Egito? Quantos aqui têm essa certeza? Que mesmo você não conhecendo, porque tem muita gente que nasceu em lar evangélico, mas se converteu depois. Então estava no Egito, não estava? Você viu o Senhor pelejar por você? Viu ou não viu? Você não viu Ele pelejar? E você nem conhecia Ele? Vai dar glória a Deus aí, irmãos. Dá glória a Deus, porque nós não o conhecíamos, mas Ele nos conhecia. Nós não temos justificativas.
Eu profetizo sobre a tua vida. Oh Deus, confirma essa palavra. Que tu irás sempre adiante de nós a partir de hoje. Tu vais combater por nós. Tu vais fazer as mesmas coisas que tu fizestes com o teu povo quando ele estava no Egito. E tu vais nos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Ó Senhor, peleja por nós. Senhor, eu quero te pedir que nesta noite eu profetizo que este teu povo vai começar a fazer as escolhas certas. Vai escolher, Deus, não os lados equivocados, mas Deus, nós vamos estar sempre, não do lado equivocado, mas sempre do lado certo. Senhor, em nome de Jesus, faz com que este teu povo agora nunca se revolte contra Deus, nunca ofendam o seu Santo Espírito. Senhor, que tu nunca, Senhor, venha se tornar inimigo de ninguém. Que nenhuma destas ovelhas, Senhor, se sinta, Deus, que não tem mais o Deus que é amigo. Mas Deus, toma, Senhor, a cada um de nós nas tuas mãos. Toma todos esses queridos irmãos e irmãs que hoje estão aqui ouvindo esta mensagem. Toma-nos, Deus, pelas nossas mãos. Nos leva, Senhor, para os pastos verdejantes. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo, Deus, que em nome de Jesus, a partir de hoje, nós vamos fazer as escolhas certas. Nós não vamos escolher errado, seja em que área da nossa vida for, porque nós queremos estar do teu lado, Senhor. Senhor, tu estás voltando, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, prepara-nos sempre, Deus. Prepara-nos sempre, Deus, para que naquele grande dia, aleluia, Senhor, possamos ouvir aquela palavra: vinde, pois, benditos, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Que nós, Deus, que ninguém aqui possa ouvir, Deus, a outra palavra, porque, Senhor, esta é uma palavra para aqueles que estão do lado errado. Senhor, nós não queremos ser considerados como malditos, não queremos ser lançados, Deus, fora. Então, Deus, dá graça, dá poder. Deus, que esta semana seja uma semana de escolhas certas. Se, Deus, nós estivermos em cima do muro, que nós venhamos escolher estar sempre do lado quente, do lado onde tem o fogo do teu Espírito, aonde tem a unção do teu Espírito, aonde, Senhor, teremos a certeza que se estivermos passando pela fornalha, tu estarás conosco, como tu estivestes ali com Sadraque, Mesaque e Abidnego. E que o mundo vai olhar e vai dizer: ele está dentro da fornalha, mas nós estamos vendo com ele um que é semelhante ao Filho dos deuses. E esse Deus és tu, Senhor, o quarto homem. Oh, meu Deus, não deixa que as lutas, não deixa que, Senhor, nenhuma mentira venha tirar-nos de combate. Que nós sempre estejamos do lado certo e que sempre façamos as escolhas certas. Deus, eu abençoo o teu povo nesta noite. E eu te peço, Deus, que em nome de Jesus Cristo, esta palavra venha a se cumprir. Que nós possamos, Deus, em nome de Jesus,
considerar aquilo que o Espírito de Deus falou nesta manhã, falou nesta noite, e vai continuar a falando, Senhor, porque quando o inimigo nos sugerir, Senhor, para pecar, nós não vamos pecar, porque do nosso lado, Senhor, um dia abundava o pecado, mas a tua graça veio, e aonde abundou o pecado, agora superabunda a tua graça, Senhor. Eu quero te agradecer, Deus, e eu quero te pedir, dá autoridade para fazermos as escolhas certas, para escolhermos do lado certo. Nós oramos, Deus, e abençoamos o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar glória a Deus aí? Glória a Deus? Amém, queridos.